Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do Strongly Suggest, ou força da sugestão. Nós já conversamos um pouco sobre ele quando falamos de outro princípio, mas agora é sobre ele especificamente. Veja, a força da sugestão é a força que um abstêmio tem de influenciar outro abstêmio. Isso é muito importante em grupos anônimos e é tão importante que o abstêmio ganha um nome específico de padrinho, é o apadrinhamento. Né? O padrinho é um abstêmio que tem um grande período de abstinência e que ajuda, né, dá sugestões aos abstêmios mais novos de como eles devem proceder em determinadas atitudes, como devem aplicar determinadas técnicas. Né? O princípio do Strongly Suggest, ele indica que o abstêmio tem um grande poder de feedback, um grande poder sugestivo em relação a outros abstêmios. E isso é muito importante, porque muitas vezes as orientações dadas por um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, elas se divergirem da opinião do padrinho, né, de um outro abstêmio, elas podem não ser seguidas e serem seguidas a opinião do padrinho, porque ele tem um poder de sugestão, um poder sugestivo muito maior. Ele pode influenciar cognitivamente muito mais o outro abstêmio, né, do que os terapeutas. Então, isso é muito importante, né? Porque ele pode ser usado como um desvio, como uma forma de desviar do processo de abstinência. Aqui nós entendemos a importância da classificação dos abstêmios. Então, classificar os abstêmios como abstêmio mínimo, abstêmio menor, abstêmio maior real e o mega abstêmio, ou pós-abstêmio, é muito importante. Pode utilizar qualquer classificação de abstêmio. Eu uso a classificação cronológica, né? Mas também nessa classificação cronológica, em relação ao tempo de abstinência, existem critérios subjetivos, né? Para, por exemplo, o abstêmio maior real e o mega abstêmio, são utilizados critérios subjetivos, que dependem do tempo de drogadição ou do tempo de adicção, né? Que são tempos diferentes. Mas essa classificação de abstêmios, ou qualquer outra, é muito importante para que o padrinho seja alguém que esteja lá no final da classificação, lá no topo da classificação, né? E não pode ser padrinho alguém que está no início do processo da abstinência, né? Então, uma pessoa com 90 dias de abstinência, ela não é recomendado, pelo menos, que ela seja padrinha ou que ela apadrinhe uma pessoa que está em fase de desintoxicação. Então, o padrinho tem que ser alguém que tem longos períodos, décadas às vezes, de abstinência, e daí sim ele tem condições de poder apresentar sugestões mais focadas no processo de abstinência, né? Preciso evitar no apadrinhamento a questão de um cego guiando outro cego, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que ser alguém que tenha muito tempo de abstinência para poder guiar uma pessoa recém-chegada, né? O apadrinhamento em si é um elemento importante nos grupos anônimos, ele faz parte dos grupos anônimos, ele é muito estudado e muito aplicado lá nos grupos anônimos. Aqui nós estamos falando na epistemologia só do princípio do Strongly Suggest, que é essa força de sugestão. E um dos exemplos é o apadrinhamento. Mas em grupos anônimos, várias pessoas têm esse poder, né? Então, numa sala que tenha 15 pessoas, 14 podem ter uma opinião e um outro abstêmio ter outra opinião, né? E precisa tomar muito cuidado com as opiniões que são dadas, né? Porque as nossas opiniões nos grupos anônimos podem ser seguidas por outros abstêmios. E a gente não pode guiar eles para um buraco, não pode retornar eles ao processo de adicção.
Então, preciso tomar muito cuidado com as sugestões, muita atenção, muita parcimônia, para não opinar e fazer com que a pessoa retorne ao processo de adicção ou acabe até em situações mais graves, perdendo a própria vida, né? Então, esse é o princípio do Strongly Suggest.